Prepare o snorkel e o cilindro de oxigênio para a gente poder mergulhar junto com o Sol nas profundezas do signo de Peixes. Esse é um signo que promete profundidade e calmaria para que a gente possa fechar alguns ciclos antes do ano novo solar. Mas será que as coisas serão tão tranquilas assim? Se você não me conhece, eu sou a Dani Zimmer e esse é o canal da Bruxeza. E se você gosta de assuntos como astrologia, tarô e aquela diquinha da bruxa, você está no lugar certo. Então já se inscreve nesse canal, aciona o sininho para não perder nenhuma novidade e deixa o teu like no início desse vídeo que já ajuda bastante o meu trabalho. Agora sim, se prepare, respire fundo e vamos mergulhar juntos. Entre os dias 19 de fevereiro e 19 de março, nós temos essa oportunidade de finalização de alguns ciclos antes do início do ano novo solar, que se dá com a entrada do Sol em Áries. Peixes é o signo que traz a tônica da totalidade, da finalização dos processos. Sendo o último signo da mandala zodiacal, ele acaba trazendo consigo um pouquinho da experiência de toda essa jornada solar. Por isso os piscianos levam a alcunha de serem profundos, porque é necessário ter muita profundidade e paciência para poder assimilar toda essa bagagem. Tendo como seu regente Netuno, o senhor das águas profundas, esse signo também já foi regido por Júpiter e por isso ele é muito associado à espiritualidade e aos valores de vida. Peixes também está associado a essa era que nós estamos encerrando, a era de Peixes. Era essa que está ligada à ascensão das religiões, principalmente a era cristã. Mas sendo o seu regente atual Netuno, ele traz para esse signo características como o idealismo, a profundidade, a bondade, a compaixão, mas também a ilusão e a ingenuidade. Netuno traz para Peixes a percepção metafísica das coisas, para que ele possa ter esse processo de ressignificação de uma forma limpa, livre dos padrões e cobranças sociais. O certo e o errado, só a nossa essência é capaz de ditar. Esse é um signo de água mutável. Isso quer dizer que é um signo muito ligado aos sentimentos, à sensibilidade e à intuição. Tem facilidade para transitar entre as emoções e pelas fases da vida. É um signo também que tem facilidade de entender a impermanência da nossa existência aqui. Os piscianos parecem estar numa busca profunda do porquê de ser, da razão da nossa existência. Por isso eles parecem sempre tão fora do ar. Quando o Sol ingressa em Peixes, nós podemos ativar essa experiência pisciana dentro de nós também. Pode ser um período mais moroso, onde a gente sente que a nossa parabólica está um pouquinho mais afiada para a gente poder captar algumas informações que estão para além daquilo que está sendo dito ou que está sendo apresentado diante dos nossos olhos. Dessa forma, nós podemos compreender e transformar a realidade através do entendimento dessas sutilezas. Todo mundo já deve ter ouvido falar o quanto os piscianos são sensíveis e sonhadores, e isso é um fato. Eles buscam uma perfeição nos outros e no mundo que pode se apresentar muito utópica na maioria das vezes. E até por isso eles se decepcionam com uma grande frequência, mas eles não desistem de sonhar. Por ter facilidade de acessar esses mundos mais conectados com a intuição e com as emoções, eles tendem a ser artistas natos. O mundo interior do pisciano é muito rico e por isso ele tem uma facilidade muito grande de ter sonhos vívidos e quase proféticos. Esse signo tem a capacidade de perceber e sentir as coisas que geralmente passam desapercebidas pelas outras pessoas. Mas ele também costuma se atrapalhar com esse dom, porque ele tem dificuldade de separar o que são as criações da cabeça dele e o que de fato é essa intuição.
São mestres de criar narrativas muito bem crochetadas com as vozes da sua cabeça. E esse pode ser um ponto delicado da sua personalidade, porque faz com que muitas vezes eles não consigam tomar decisões muito bem assertivas na vida prática. Cuidado, Alice, você não está no País das Maravilhas. Algo que podemos absorver para a nossa vida agora é a capacidade de adaptação que esse signo tem. Peixes é um signo associado à casa 12 e por isso ele traz o poder da ressignificação e do encerramento dos ciclos. Você pode se perceber confuso, porque você começa a revisitar questões internas que você já tinha dado como encerrado, como se aquela situação já tivesse se direcionado para algum lugar dentro de você, mas você sente que aquilo está voltando, está vindo, meio que olha de novo para isso porque parece que não está bem fechado e provavelmente não está. Então olhe com atenção. Isso pode aparecer de uma forma muito desafiadora para você, inclusive. Estou falando aqui sobre todos nós, não somente os piscianos, porque essas questões podem aparecer de uma forma turva, não com aquele neon sinalizando exatamente o que está incomodando. Então, por isso é muito importante que a gente tente ir descascando essa dinâmica para enxergar o que de fato está nas profundezas desse desconforto. Só assim poderemos abraçar a oportunidade que a gente está recebendo de fato encerrar esse ciclo. Podemos aproveitar esse período para que a gente possa, inclusive, revisitar alguns valores, algumas relações e redefinir os nossos planos daqui para frente. Como Peixes é um signo muito empático, ele é muito esponja, ele acaba sentindo a energia das pessoas à sua volta. E nós podemos usar isso também a nosso favor para saber quem são as nossas pessoas. Quem são aquelas que ainda estão alinhadas com os nossos propósitos, com os nossos valores, e que a gente possa, então, saber quem vai seguir com a gente nessa nova jornada de um ano novo solar novinho em folha. Eu já falei o quanto esse signo é sensível, é pacífico, empático, quase uma princesa da Disney, mas o seu lado sombrio pode ser um tanto quanto melancólico. O vitimismo e a inércia costumam rondar os nativos desse signo. E claro que essa também deve ser uma sombra de atenção para esse período para todos nós. A falta de racionalidade e de uma tendência aos devaneios também é um ponto de atenção aqui. É muito fácil nesse período a gente acabar viajando na maionese, se perdendo em alguns pensamentos, perdendo um longo tempo em detalhes, em questões que já foram resolvidas, às vezes até mesmo criando histórias na nossa cabeça sobre o que poderia ou o que deveria ser, e perde o foco daquilo que de fato deveria estar sendo resolvido. Assim como a Alice, que foi seduzida pela toca do coelho, os piscianos tendem a ficar envoltos em tudo aquilo que acaba chamando a sua atenção e alimentando a sua vontade de idealização e de criatividade. Não é incomum que a gente acabe se perdendo em vícios nesse período, e aqui vícios eu não estou falando somente sobre ilícitos, mas esses pequenos vícios do dia a dia que estão muito mais ligados à nossa procrastinação. Ficar ali, preso no nosso buraco de minhoca eterno do celular, ou de repente assistindo séries e séries, uma emendada na outra, tirando a nossa atenção da vida real e das questões urgentes. Atenção nesse período, para que esses escapes não tomem a sua atenção e que a vida real te escape pelos dedos. Como vocês já sabem, a responsabilidade bate à porta de todos nós em 2024, não somente para os piscianos, mas sem dúvida alguma a coisa tende a apertar com o ingresso do Sol em Peixes. Afinal, logo no início dessa jornada, o Sol já faz conjunção com ele, Saturno, o Senhor do Karma e regente de 2024. Mais uma vez eu vou convidar vocês para assistirem o vídeo do Regente de 2024, porque lá a gente tem muitas informações e pode inclusive trazer mais esclarecimentos sobre esse período do Sol em Peixes, já que nós teremos o impacto desse Sol colocando uma lupa sobre as nossas responsabilidades e aquilo que a gente precisa se comprometer. Vou deixar o link fixado aqui nesses comentários, vai lá assistir depois que vale muito a pena.
Saturno vai ficar em Peixes até maio de 2025, mas por ele ser regente desse ano, toda essa urgência de encerramento e de descarregamentos kármicos se torna ainda mais intensa e urgente. Entenderam por que não dá para se deixar seduzir pela morosidade e pela contemplação? Precisamos agora trabalhar nos bastidores da nossa existência, resolvendo todos esses pepinos que a gente foi empurrando para debaixo do tapete para fazer de fato com que o show aconteça. Saturno está empurrando todos nós lentamente para a beira do precipício. Ou nós usamos agora a empatia, a dedicação e a sensibilidade pisciana para aprendermos a voar e evoluir como humanidade, ou seremos puxados para a realidade das nossas limitações e vamos nos estabacar lá embaixo. Sim, talvez a gente não saia logo de cara voando igual uma águia, até porque esses são trabalhos muito profundos que eles precisam ser feitos a longo prazo e com muita profundidade. Mas se nós nos comprometermos, levarmos tudo isso com seriedade, se nos entregarmos ao processo com abnegação, quem sabe a gente não consegue pelo menos planar, né? Já está de bom tamanho. O Sol fez sua passagem por Aquário, levantando várias questões e pautas. As coisas deram uma estremecida por aí, afinal, a energia já tão revolucionária desse signo está sendo inflamada por Plutão. E agora, com o Sol em Peixes, o seu compromisso é fechar todas essas arestas que ficaram abertas no ciclo anterior. Até porque vocês já entenderam que responsabilidade é a palavra-chave de Peixes esse ano, afinal ele está hospedando Saturno, o regente de 2024. Então se prepare para essa sensação de finalização que pode ficar martelando na sua cabeça ao longo desse ciclo solar. Isso pode vir com um desejo de usar tudo aquilo que já foi assimilado anteriormente para poder conquistar algo maior. Idealizar, projetar, ansiar por coisas grandiosas, principalmente quando envolvem o todo, pode ser uma característica desse período, mas também podemos ter a característica da inação, ficarmos presos e perdidos muito tempo nas reflexões, nos sonhos, nas idealizações e não colocar nada na ação. Belas palavras e sonhos lúcidos não geram a mudança, bebê. Precisamos executar para ver as coisas florescerem. Você pode perceber grandes aspirações, sonhos, uma criatividade muito latente que parece que vai transbordar de dentro de você. Coloca um baldinho embaixo para parar, viu? Porque senão vai se perder chão afora. Mas piadocas à parte, esse é um período que podemos nos conectar com propósitos muito verdadeiros dentro da gente. Sabe quando faz aquele clique e a gente se conecta com a fonte e a gente descobre qual é o nosso lugar e a hora certa que a gente deve estar? Pois bem, basta você estar com a parabólica muito bem afiada para você poder diferenciar o que é ilusão do que é um sonho que pode ser manifesto. Então esse é um ponto que deve estar em sua atenção constante. Cuidado para não se perder nas ilusões. Idealize menos as pessoas e as situações. Seja menos distraído, foco e compromisso nos teus projetos. Isso será fundamental nesse período, até porque as distrações serão muitas. Não procrastine os seus afazeres, aprenda a dizer não. Entenda que vai ser necessário sim você, de repente, deixar de estender a mão para algumas pessoas e que elas vão precisar se virar sozinhas. Peixes é um signo muito empático e ele tem uma certa dificuldade de entender o limite de parar de se doar para os outros. Ele rompe facilmente os seus limites pessoais para poder estender a mão e isso faz com que ele se atrase no seu próprio processo e se desgaste demais em situações que não precisavam da sua energia naquele momento. E claro, olho vivo no vitimismo, tá? Fique muito atento a esse movimento. O caos que te atravessa também é responsabilidade sua. Se alguém passou dos limites com você, provavelmente você não reforçou muito bem essa porta. E se os prazos estão te engolindo, é porque provavelmente você está viajando na maionese, concorda?
Então se responsabiliza, tira essa carapuça de vítima, porque não combina nem com a cor dos teus olhos. Como sempre, eu separei as datas de importância para você anotar aí na sua agenda e saber quais serão esses aspectos que influenciarão a tua vida nesse período. Mas são só os mais importantes, porque nós temos agora o horóscopo semanal também, além do conselho de tarô na segunda-feira. Aos domingos nós temos o horóscopo semanal falando tintim por tintim a energia da semana. E se você está gostando desse vídeo até agora, não esquece de deixar o teu like e de acionar o sininho também, inclusive para não perder quando saem esses vídeos novos, tá bom? Mas agora sim, pega o teu lápis, pega a tua caneta, pega a tua agenda e anota todas essas datas. No dia 19, já abrindo uma semana, aí o Sol ingressa em Peixes e ele está fazendo conjunção ainda com aquele Mercúrio em Aquário e também já começa a fazer conjunção com Saturno em Peixes. Esses aspectos fazem também um trígono com a Lua, que está em fase crescente em Câncer. Então você pode sentir sim essa energia ainda mais potente relacionada aos teus compromissos, principalmente aos teus ideais, né? A gente está falando aí de Mercúrio trazendo toda essa revolução de mente ainda em Aquário, projetados nos nossos compromissos, dos nossos propósitos pessoais. Então nós podemos inclusive usar dessa lua crescente em Câncer para ativar isso dentro do nosso emocional, daquilo onde a gente está de fato comprometido, daquilo que a gente sabe que tem que cuidar nas profundezas da nossa alma, aflorando esse sentimento. Que a gente tem que tomar cuidado é o quanto isso também leva a gente nesses lugares do vitimismo, nesse lugar muitas vezes da mágoa, e de achar que o mundo deve alguma coisa para a gente. Não deve nada. Nós precisamos usar da nossa potencialidade e dos compromissos que nós temos, inclusive com as transformações que nós queremos para a nossa vida, para poder se aprofundar dentro da nossa evolução. No dia 23 de fevereiro é a vez de Mercúrio ingressar a sua jornada em Peixes. Então a nossa comunicação vai estar mais conectada. Você pode sentir até que a maneira como a gente absorve as informações fica um pouquinho diferente. A gente percebe as coisas numa sutileza, a gente não fala tão diretamente aquilo que precisa ser exposto. Inicia-se quase que uma dinâmica poética e sutil da forma como a gente realmente quer se expressar e se manifesta no mundo. Tanto Mercúrio quanto Saturno e o Sol vão estar fazendo oposição à Lua que está no movimento crescente em Leão. E isso pode evocar na gente umas questões um pouco egóicas. Ou, de repente, essa própria movimentação em relação aos nossos ideais e à nossa comunicação pode ser afetada, inclusive, por movimentos de vaidade. Então, tome atenção, lembre-se da responsabilização com aquilo que é mais profundo, com aquilo que está conectado com a nossa verdadeira essência agora. No dia seguinte, dia 24 de fevereiro, é a vez da Lua entrar em sua fase cheia em Virgem. E como eu disse anteriormente, vai ter uma oposição ao Sol, Saturno e Mercúrio em Peixes. Porém, também temos a presença dela aqui, Dona Lilith, fazendo conjunção com essa lua cheia. Então, tome atenção para movimentos sabotadores demais nesse período. Lembre-se da responsabilidade, lembre-se do compromisso. Eu preciso fazer isso porque é importante, não simplesmente porque eu tenho que. Eu preciso, existe uma necessidade maior, uma força maior por trás disso tudo. Então, por que eu estou me barrando nesse perfeccionismo que, na verdade, é um sabotador? Nessa ideia de procrastinação de perfeição que não me permite ser toda essa potência que eu posso ser, ou de trazer, de fato, as resoluções para a minha vida, ou para o meu microcosmo, ou para o macrocosmo, né, uma solução um pouco maior. Então, onde que eu estou travando? Eu estou tentando justificar algumas coisas mais tangíveis da minha organização do dia a dia, sempre com aquela desculpa para não fazer. Tome cuidado com isso, porque esses sabotadores sutis podem vir e puxar o teu pé. Porém, se a gente souber trabalhar bem isso, essa Lilith pode trazer um potencial libertador, principalmente no que diz respeito a essas minúcias que Peixes tem um pouco mais de dificuldade, né? A gente sabe que ele acaba viajando um pouquinho na maionese e perde muito tempo com essas questões, não colocando as coisas realmente na prática. Então, se a gente souber driblar muito bem esses sabotadores, entendendo quem eles são e colocando cada um no seu lugar, né, a gente tem essa potência libertadora de Lilith para direcionar os nossos projetos com os pés no chão.
No dia 28, né, já fechando aí o mês de fevereiro, nós temos um momento muito bonito no céu, onde Saturno, Mercúrio e o Sol vão estar em conjunção exata, o que a gente chama de casine, né? Um no coração do outro. E esse é um aspecto poderoso de revelação, de grandes insights, daquela coisa mesmo de eu sei, agora eu me comprometo, agora eu me inundo, né, e transbordo exatamente aquilo que eu sei que eu preciso fazer. E esse movimento faz um sextil com Júpiter em Touro. Então é um momento não só de revelação, mas de expansão, onde você não somente sabe para onde ir, mas sabe também que você já tem o que é suficiente, você já coagulou o que você precisava para poder expandir esse potencial. Fiquem atentos a essa data, porque podem surgir através de sonhos, através de insights, até mesmo em falas, né, em atos falhos ao longo do teu dia, manifestações dessa intuição, dessa pulsão de vida que tenta atravessar você para que você veja exatamente qual é o caminho a ser seguido. Já caminhando mais para frente, no dia 8 de março, quase deixando Peixes, Mercúrio faz conjunção com Netuno. E essa conjunção vai fazer sextil com Plutão em Aquário. Então esse é o momento onde os teus ideais, onde movimentos inclusive podem se confundir com movimentos ilusórios, onde você pode acabar se perdendo muitas vezes em enganos, né? Enganos que a tua própria mente acaba criando, as narrativas, lembra de ficar lá crochetando narrativas incríveis, imaginárias? Você pode se perder nisso, mas se você tiver em mente as transformações que você precisa fazer, qual é o foco daquilo que tu precisa deixar morrer para renascer, você precisa ter a tua mente muito bem claro quais são as mudanças que você deseja para sua vida, você não se perde nessas idealizações, muito menos nas ilusões que essa conjunção com Netuno pode trazer. Anote os teus sonhos nesse período, porque você pode se comunicar com a tua essência muito facilmente durante essa semana, com essa voz, com os mestres interiores que tu carrega dentro de ti, que te direcionam sempre pelo caminho mais certo. Toda essa força do sonhar e realizar se torna ainda mais potente quando a Lua renova suas forças em Peixes no dia 10. A Lua nova em Peixes vem validar todos os teus propósitos, todos os compromissos que você fez até aqui. Afinal, ela faz conjunção com Netuno e com o Sol. Tudo fica ainda mais potente, porque se você ficou empurrando com a barriga, só sonhando, você vai ficar patinando daqui para frente, principalmente nesse dia. Uma dificuldade muito grande, uma visão muito turva da situação. Mas se você conseguiu se comprometer como Saturno vem te cobrando, você conseguiu fazer todos os trabalhos que você precisava fazer e principalmente você validou os teus valores interiores, essa Lua vem resgatar esse ideal profundo, te dando a certeza de que você está no caminho certo e inclusive trazendo provas e validações disso tudo. Quando Vênus ingressa em Peixes no dia 11, ele vai fazer conjunção também com Saturno e sextil com Urano e Júpiter em Touro. E esse pode ser um momento de você revisitar não somente os valores, mas também os teus afetos. Reavaliar as tuas relações, percebendo exatamente aquele movimento de quem está comigo, quem são as minhas pessoas, quem está jogando do meu lado e quem são as pessoas que de repente estão sendo apenas âncoras. Fechamentos de ciclo em relação aos nossos relacionamentos, e aqui eu não estou falando somente de relacionamentos amorosos, aqui a gente pode entender como até mesmo algumas situações familiares, algumas situações de amizade ou até mesmo profissionais, que precisam passar por esse crivo, sim, de uma forma muito comprometida. Você pode se pegar em sobressalto, inclusive, com questões que você não esperava. Aquelas surpresas que surgem para que a gente possa trazer maior atenção para aquelas questões, só não se deixe levar pelo impulso nesse momento. Urano é muito libertário e quando diz respeito às relações, ele muitas vezes encara essas relações como prisões. Mas às vezes a gente só precisa redirecionar a rota das questões. Por isso Saturno ajuda com o comprometimento e com a seriedade, trazendo o chão e maturidade para as questões dos relacionamentos nesse período.
O Sol encerra sua jornada no dia 19 fazendo aspectos interessantes. Ele está em conjunção com Netuno e fazendo um sextil com aquele Plutão em Aquário, desde o dia 12, inclusive. Então a gente pode sentir aquela vontade de transformar, a gente está no finalzinho de ciclo. A gente só tem que tomar muita atenção com esse Netuno para que a gente não se perca pelos caminhos que a gente precisa percorrer para poder fazer essas finalizações e ressignificações. Netuno nos ajuda a mergulhar e acessar as fossas abissais da nossa alma, do nosso ser e da nossa essência. Mas também ele nos leva por caminhos que muitas vezes nós não estamos habituados a percorrer e tudo fica muito turvo. Com essa potência de Plutão em Aquário, trazendo um potencial de transformação para os processos que a gente está encerrando, é muito comum que a gente se perca em ilusões, em narrativas criadas, que a gente acha que é aquilo que a gente precisa naquele momento, e na verdade é só uma criação, uma idealização que quando trazida para a materialidade, de repente não vai funcionar tão bem assim. Então por isso é muito importante que nesse finalzinho do ciclo do Sol em Peixes, a gente esteja muito bem aterrado, com os pés no chão e conectado com a nossa essência. Se os piscianos cometeram um crime, foi sonhar demais, mas se todo crime fosse assim, estava fácil de evoluir, não é mesmo? Criar os nossos castelos mentais e idealizar um futuro melhor é o primeiro passo para iniciar um novo ciclo, mas também para fechar o ciclo anterior. Juntar todas as experiências com consciência é uma maneira de nos munirmos com as ferramentas mais afiadas para a construção da realidade que nós buscamos. Mas não se esqueçam, sonho não enche barriga e treino não ganha campeonato. Coloque sempre os seus ideais em ação. Eu espero que eu não tenha me perdido em devaneios aqui nesse vídeo e tenha conseguido passar essa mensagem para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueçam de me seguir nas outras redes para não perder nenhum conteúdo. Em todas elas eu sou @Dani_Bruxeza. Gratidão a todos que chegaram até aqui. Abençoado seja esse encerramento de ciclo para todos nós. Um beijo da bruxa e até a próxima.